Fala galera, bora começar a nossa aula, né? Hoje a nossa aula vai falar sobre a segunda lei de Mendel. Então tem que ter entendido a primeira lei para facilitar, porque a segunda lei nada mais é do que o dobro da primeira, tá? Ali na primeira a gente mexia com uma característica só, com dois alelos só. Aqui não. Aqui a gente vai mexer com dois ou mais, tá bom? Então vamos lá. Mendel, então, lá estudando suas ervilhas, viu que a ervilha amarela ela tinha uma estrutura lisa e viu que a ervilha verde tinha uma estrutura rugosa. Cruzaram as duas, saíram somente ervilhas amarelas e lisas. Ele fez uma autofecundação. Sabe o que aconteceu? Saíram tanto ervilhas amarelas lisas quanto ervilhas amarelas rugosas. Ele, uai, mas não é para ser amarelo e liso e verde rugoso? Ele viu também que saiu filhas verde, não só rugosa, mas também verde com a casca lisa. Ele, uai, então essas características não estão interligadas. Eis que surge a segunda lei de Mendel, a segregação independente dos genes. Não é que você é loiro que você vai ter que ter olho azul. Não é que você é negro que você não pode ter olho verde. Não é que seu cabelo é liso que sua pele vai ser branca. Não está interligado isso. Você não está no único cromossomo, essas características. No nosso caso, está distribuído em 23 pares. Então, a segunda lei está dizendo a segregação independente dos genes. Olha, no caso aqui da ervilha, a característica lisa não é dependente da cor amarela. E nem da característica rugosa não é dependente da cor verde. Nessa relação de dominância, nós vamos ter 16 agora filhos, tá? O nosso número na segunda lei é 16, tá bom? Não é mais 4, certo? Onde nós teremos 9 de 16 que serão amarelas lisas nesses cruzamentos, 3 de 16 que serão amarelas rugosas, 3 de 16 que serão verdes lisas e 1 de 16 que vai ser verde rugoso. Então, quando eu vou mexer com dois genótipos agora, eu vou trabalhar em 2 quadros, tá? Para facilitar a minha vida. Você pode fazer um quadrão com 16, mas eu particularmente prefiro mexer com 2 quadros. Tá muito mais fácil, muito. Presta atenção. A característica, né? Vzão, Vzinho é de cor amarela. Então eu tenho lá, peguei o Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Cruzei aqui. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Certo? Vou para a característica de rugoso e lisa. Então venho aqui. Errão é para lisa, errim para rugoso. Errão, errim, vai dar errão, 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 errim, errão, errim, errim, errim. Pessoal, e agora? Eu não vou trabalhar com 16? Sim. Sabe como? Multiplicando os quadros, tá? Primeiro, você tem que saber o que você quer encontrar. Então bora aqui. Qual, olhando para este quadro, qual deles serão amarelos? Eu olho. Este vai ser, esse vai ser, esse vai ser. Ou seja, 3/4 vão ser amarelos. E para ser rugoso? Eu quero um amarelo rugoso. Qual que é a chance? Olha aqui. Qual que é a chance de nascer rugoso? 1 entre 4. Então, 1/4. Então a chance de nascer amarelo é 3/4. E a chance de nascer rugoso é 1/4. O que eu faço? Multiplico fração. Multiplicação de fração é simples. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 3 vezes 1,
3. 4 vezes 4, 16. Então, a chance de nascer desse cruzamento uma ervilha amarela rugosa é 3 sobre 16, tá? E a chance de nascer uma ervilha verde rugosa? Da mesma forma, primeiro você procura a chance de nascer verde, depois você procura a chance de nascer rugoso, tá? Então bora lá. A chance de nascer verde aqui é 1 sobre 4. Só tem um vezinho. Anotei. A chance de nascer rugoso, a gente já sabe. 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vai dar 1 sobre 16. Então a chance de nascer verde rugoso é uma chance entre 16. Certo? Pessoas, aqui na genética a gente vai usar muita probabilidade. Muita. É basicamente probabilidade. Né? E tem as regrinhas do E e do OU. Tá? Você tem que prestar atenção se o exercício está falando o seguinte, porque agora a gente está mexendo com mais características, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Qual a probabilidade de nascer uma menina ou um menino albino de um casal heterozigótico? Ele está fazendo duas perguntas em um. Como assim? Quando eu tenho E, eu vou realizar uma multiplicação. Por exemplo, se fosse só o seguinte: qual a probabilidade de nascer um menino albino? É menino e albino. São duas características. Neste exemplo, qual a probabilidade de nascer menina ou menino? Então aí, quando eu tenho ou, eu vou fazer uma soma, tá? Mas aqui ele está envolvendo os dois. Sabe como que a gente resolve isso? Preste atenção. Eu vou fazer duas contas. Qual a probabilidade de nascer uma menina albina ou um menino albino? Então vamos primeiro ver a probabilidade de nascer uma menina. Qual que é a chance? Ou é menino ou é menina, então a chance é 1/2. Sempre que os exercícios forem falar de menino ou menina, é 1 sobre 2, 1/2, sempre, tá? Tá bom, então a chance de nascer menina, 1/2. E a chance dela nascer albina de pais heterozigóticos? A gente já fez um monte desses cruzamentos, né? E sabe que vai ser 1/4. Lembra? Azão, azinho, azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho aqui no cantinho. Então, vai ser 1/4. Então, a chance de nascer uma menina é 1 sobre 8. Certo? Mas tem o ou, né? Então, qual que é a chance de nascer agora um menino? Sabemos que para menino a chance é 1/2, certo? E para ele ser albino é 1/4. Multipliquei e ficou também 1 sobre 8. Terminei? Não. Ele quer saber a chance de nascer uma menina ou um menino, né? Então, eu vou somar esses dois valores, certo? Multiplicação de fração, espero que vocês saibam, mas os dominadores aqui embaixo são iguais, então você não precisa fazer nada, só mantém, né? E quando forem diferentes, você tem que tirar um mínimo múltiplo comum. Aí divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Mas nesse caso, só mantém e soma os denominadores. Sendo assim, mantenho 8 e somo 1 mais 1 é 2. Então a chance de nascer uma menina ou um menino albino é 2 sobre 8. Tá bom? Então preste atenção se é E que você vai multiplicar ou se é OU que você vai somar. Tá bom? Pessoas, agora vai complicando um pouquinho. Por quê? Porque vai ter agora genes que vai influenciar na característica do outro gene. E não vou ter só 2 genes separadinhos, bonitinho, ou só um tal, não. Agora vai ocorrer genes que, na presença ou na ausência dele, vai modificar a cor
certo? Então, primeiro caso, nós temos aqui uma interação gênica. 2 ou mais genes, localizados ou não no mesmo cromossomo, pode ser no 1, no 2, no 3, tanto faz, agem conjuntamente na determinação de uma característica. Os dois vão determinar a cor. Vamos lá. Vamos para os periquitinhos australianos, né? Aqueles bonitinhos, pequenininhos. Vamos nas cores primárias dele: branco, azul, verde e amarelo, tá? Pessoas, os periquitinhos brancos, eles serão azim, bezim, ou seja, só recessivos, certo? Se eu tiver um azão e os outros forem bezim, eu vou ter periquitinhos azuis. Agora, ao contrário, se eu tiver azim e um bezão, eu vou ter periquitinhos amarelos. E agora, se eu tiver um azão e um bezão, eu vou ter a mistura e eu vou ter um periquitinho verde, certo? Então, de novo. Azim com bezim, branco. Se eu tiver um azão com bezim, azul. Se eu tiver azão, qualquer coisa, e bezim, amarelo. Ops, se eu tiver azim, bezão, é amarelo, tá? Então, azão, bezão, verde. Foca no seguinte: azão para amarelo, bezão para azul. Se eu não tenho nenhum, branco. Se eu tenho os dois, verde, certo? Vamos fazendo o cruzamento de 2 periquitinhos verdes, duplo heterozigótico, ou seja, azão, azim, bezão, bezim. Como eu falei para vocês, vamos usar 2 quadros, tá bom? Colocando aqui, eu vou ter azão, azim. Fiz o cruzamento bonitinho. Do outro lado, a outra característica: bezão, bezim. Eu te pergunto, qual que é a chance de casais de periquitos verdes, heterozigóticos, de nascerem periquitos verdes? Você vem aqui. Qual que é, né? Para ser verde tem que ter um azão, não é? Pelo menos. E um bezão, pelo menos. Então você vai ver essas chances. Aqui, qual que é a chance de ter um azão? 3/4, não é? Anotou. Qual que é a chance aqui de ter um bezão? Também é 3/4. O que eu falei quando é E? O Ezinho você multiplica, né? Então, 3/4 vezes 3/4 vai dar 9/16. Então, a chance de nascer periquitinhos verdes desse casal é 9/16, tá? Qual que é a chance de nascer amarelo? Para ser amarelo tem que ter azim e um bezão, pelo menos, não é? Então, bora procurar isso. Qual que é a chance aqui de ter um azim? 1/4. Qual que é a chance de ter pelo menos um bezão? 3/4. Colocamos aqui. 1/4 vezes 3/4 é igual a 3/16. E a chance de nascer azul? É o contrário do amarelo. Do azul eu preciso ter um azão pelo menos, não é? Sendo assim, 1, 2, 3 chances sobre 4. E ali eu tenho que ser bezim para ser azul. Então, não, só uma chance ali de 1/4. Multiplicando, a chance de ser azul é 3/16. E a chance de ser albino, hein? Tem essa chance? Tem a chance de ser branco? Quando? Quando for azim e bezim. Dessa forma, eu tenho uma chance aqui e tenho uma chance aqui. Multiplicando, eu tenho uma chance entre 16, tá? Isso é interação gênica, quando tenho 2 genes que vão se influenciar. A presença de um e do outro vai fazer a mudança da cor, do genótipo, a mudança do fenótipo, tá? Se eu tivesse, então, só A, seria
ou amarelo, só azul e branco, por exemplo. Se fosse só B, seria só azul e branco. Só amarelo e branco. Eu tô confundindo, né? Vamos de novo. Se eu estivesse mexendo só com azão, eu só ia saber da característica amarelo e branco, mas como que eu ia falar das outras, né? Então, eu vejo que esse gene da cor da plumagem dos periquitos australianos tem uma interação gênica, tá? São dois genes que vão determinar a cor da plumagem, tá bom? Temos outros exemplos, né, de genes que vai bloquear ou não um outro gene. Dessa forma, nós conhecemos agora a epistasia, tá? São casos em que os alelos de um gene impedem a expressão do outro. Ou seja, na presença daquele gene, o outro nem parece que está lá. Ele não vai ter o efeito. Por exemplo, é para eu ter cabelo preto, mas eu tenho um gene que me inibe. Então, eu não vou ter cabelo preto. O alelo epistático é aquele alelo que vai exercer a função inibitória. O epistático é o que exerce a função inibitória. Ele vai falar para você: ei, fica quietinho aí que eu que mando, fica quieto, certo? Já o alelo hipostático é o que sofre a ação, é o que vai ficar: não, tá bom senhor, tá bom, tá bom. Temos dois tipos de epistasia, a dominante e a recessiva. A dominante, ele só precisa de um alelo, né, ali no meio, para estar falando, para inibir a ação do gene. Já o recessivo não, ele precisa ter dois alelos, né, para estar inibindo ali a característica de um gene, tá? Vamos entender isso mais profundo. A epistasia recessiva que acontece nos camundongos, nos ratos. Gente, o gene Pzão, ele vai dar uma cor agute para esses ratos. E o gene Pzin vai dar a cor preta para esses ratos, tá? Mas, não importando se eu sou azão, ou se eu sou pezão, ou pezin, se eu tiver um gene azin, ele vai inibir a cor e eu vou ser albino. Não importando se eu sou pezão, pezin, se eu tiver um azin, eu vou ser albino. Agora, se em vez de azin eu tiver azão, eu vou ter a cor do gene. Aí eu vou ver se é pezão ou se é pezin. Vamos entender isso? Vamos cruzar um rato azin, pezin. Certo? Lembrando que pezão é para cor agute e pezin para preto. Pessoas desse tipo de cruzamento, o primeiro quadrado que eu faço é do que inibe a ação do gene epistático. Por quê? Porque na presença dele eu vou saber que os outros não vão importar. Então eu coloco aqui o gene epistático, azão, azin, fechou. Aqui eu coloco da cor, pezão, pezin, fechou. Qual que é a chance de nascer ratos pretos dali? Para nascer rato preto, eu preciso de não ter azin. Não posso ter azin, porque senão vai inibir minha cor. Então eu vou ter que azão, azin. Pode? Vai dar para nascer preto? Vai. O azão não inibe. Quem inibe é azinho. Dessa forma, né? Então eu tenho 3 chances de ter a minha coloração correta. Então eu coloco aqui 3 sobre 4. Qual que é a chance de nascer preto? Preto é pezin. Eu tenho uma chance entre 4. Faço multiplicação. 3, 4. De eu ter minha cor e 1/4 de ser preto. Eu tenho então 3 sobre 16. Qual que é a chance de nascer a cor agute, a cor selvagem, a cor marrom? Da mesma forma do preto. Eu não posso ter azin, porque o azin inibe minha cor. Então qual que é a chance? 3 sobre 4. Qual que é a chance, olhando agora para o gene da coloração? Eu tenho 3 chances de ter pezão.
Pezão me dá a coloração marrom, né? Agude. Multiplicando 3 quartos sobre 3 quartos, eu tenho a proporção 9:16, certo? Agora então vamos ver qual que é a chance, né, de vir aí os albinos, né? O que a gente tem que prestar atenção? Que para vir um albino, eu tenho que ter expressão do gene que inibe, né? Que nesse caso é o azinhazin. Então, pessoas, quanto que é que vem o azinhazin? 1 em 4. Mas só que com qualquer um, com pesão, 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 pezinho, 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 ou pesão, pezinho, com qualquer um, ele vai ser albino. Então, eu vou colocar aqui, então, 4 por 4, porque esse azinho estando com qualquer um, ele vai ser expressado a cor albina. Multiplicando, então, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 4, 16. Então, vai ter 4 chances em 16 de nascer albino desse casal, tá bom? Agora vamos para outro tipo de epistasia, que é a dominante, tá? Aquela recessiva, essa dominante. Pessoas, os galos, as galinhas, para eles terem uma plumagem colorida, eles precisam de um gene cesão, tá? Mas só que só tendo esse gene, isso não garante a cor colorida. Por quê? Porque o gene isão inibe cesão. Então eu posso ter cesão, mas se eu tiver pelo menos um isão, eu vou ter a cor branca. Naturalmente, para eu ser branco, eu teria que ser cesim. Sendo cesim, eu já seria branco naturalmente. Com cesão, eu tenho que ser cesão ou cesão e izinho, para dar certo para o gene cesão não ser inibido, tá? Então, na epistasia dominante, eu preciso de pelo menos um isão para ser inibido o outro gene, tá bom? Então, vamos ver cruzando aí um galo, uma galinha e um galo, cesão, com um izinho. Vamos ver o que vai dar, né? Então, da mesma forma, eu tenho que olhar o gene que inibe. E nesse caso, o gene é o I, certo? Então, qual que é a chance de nascer uma plumagem colorida? A chance é, como eu falei para vocês, para ser colorido, o cesão vai ter que ser acompanhado pelo izinho, certo? Então aqui eu só tenho uma chance entre 4. Coloco aqui. Vou multiplicar pela chance de ter cesão, que neste caso é 3 quartos. Multiplicando, dá 3 sobre 16. E para a plumagem branca? Lembrando que se tem isão, vai ser branco, não importa. Então dessa forma, eu tenho 3 chances aqui, ó, de ter isão, ou seja, 3 quartos. E como eu disse, não importa. Com qualquer um ali, ele vai inibir a característica, certo? Mas só que, naturalmente, a galinha, para ela ser branca, ela pode ser cesim, izinho, não é verdade? Então, dessa forma, além dessa multiplicação, 3 quartos com 4 quartos, eu vou ter que ter uma soma dessa chance de cesim com izinho, que é 1 sobre 16. Então, na relação de dominância, né, nós teremos aqui 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 12 sobre 16. Mais 1 sobre 16, nós teremos então 13 por 16. Nós teremos aqui nessa epistasia dominante a proporção 13 para 3, tá? Então, pessoas, é fácil, não é difícil, preste atenção, reveja a aula, anota, faça exemplos, que vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.